Bem-vindos ao canal Baú da Escravidão. Aqui, abrimos o passado para revelar histórias que a história oficial tentou esconder. Antes de começar, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sino. Isso ajuda esse conteúdo a continuar existindo e faz com que mais pessoas conheçam verdades que não podem ser esquecidas. A história que você vai ouvir agora não é confortável. Ela fala de dor, silêncio, violência e resistência no Brasil escravocrata. Respire fundo e escute até o fim. A Mulher de Fogo. No Vale do Umbuzeiro, lugar esquecido entre serras secas e rios rasos, havia um nome que ainda hoje não se pronunciava em voz alta. Não por medo apenas, mas por respeito. Diziam que aquela mulher não nasceu perigosa, foi feita, e que o fogo que carregava nos olhos não era herança, era resposta. Rosaura nasceu em 1832, filha de um pequeno lavrador branco empobrecido e de uma mulher livre de origem indígena, numa casa de barro e telha torta, à margem da estrada que levava às fazendas de açúcar. Desde cedo chamava a atenção, não pela beleza apenas, mas pela presença. Havia algo nela que incomodava homens e perturbava mulheres. Um olhar firme demais para uma menina. Uma postura reta demais para alguém que deveria baixar a cabeça. Aos 15 anos, Rosaura já sabia o que o mundo esperava dela. Silêncio, obediência, casamento conveniente. Mas o mundo não estava preparado para o que ela seria. O Vale do Umbuzeiro era governado na prática por Amaro de Vasconcelos, senhor de terras, dono de engenho, de homens e de destinos. Amaro viu Rosaura pela primeira vez na feira. Ela negociava farinha com firmeza, sem sorrir, sem medo. Quando seus olhos cruzaram os dele, Rosaura não desviou. Foi ali que Amaro decidiu. Essa mulher será minha. Não pediu, não cortejou, não esperou consentimento. Meses depois, numa noite sem lua, Rosaura foi arrancada de casa. Levaram-na à força. O pai tentou impedir, apanhou até cair. A mãe gritou até a voz morrer. Rosaura não chorou, não por coragem, mas porque entendeu naquele instante que o mundo não tinha justiça. Na casa grande, foi trancada num quarto que cheirava a poder e podridão. O que aconteceu ali não precisa ser descrito. O corpo sabe, a alma lembra. Ao amanhecer, Rosaura não era mais a mesma, mas também não era quebrada. Amaro achou que depois daquela noite, Rosaura se tornaria dócil. Errou. Ela voltou para casa com os olhos escuros, a fala contida, o riso morto. Não contou nada, não pediu vingança, mas algo nela endureceu como pedra quente. Pouco tempo depois, Amaro espalhou que Rosaura era mulher perdida. No vale, isso era sentença. Homens passaram a desejá-la, mulheres passaram a odiá-la, e Rosaura aprendeu a usar isso. Rosaura começou a receber homens, não por prazer, mas por controle. Cada visita era uma negociação. Cada encontro, uma inversão silenciosa de poder. Ela ouvia segredos, descobria traições, sabia quem batia em escravo escondido, quem roubava do engenho, quem devia favores. Em pouco tempo, Rosaura sabia mais sobre o vale do que qualquer coronel. E o nome dela começou a circular, primeiro em cochichos, depois em avisos. Diferente dos senhores, Rosaura escutava. Os negros escravizados percebiam. Ela não gritava, não mandava calar. Levava comida escondida, ajudava mulheres castigadas, interferia quando podia. Não era santa, mas também não era igual aos outros. Para muitos, Rosaura virou algo estranho. Uma mulher branca que não se parecia com branca nenhuma. Amaro não suportava vê-la livre. Tentou controlá-la com dinheiro, depois com ameaças, depois com violência. Mas Rosaura já não era mais a menina. Numa festa no engenho, diante de todos, ela o encarou e disse: "O senhor não me possui, nunca possuiu." O silêncio foi absoluto. Ali, Amaro entendeu que tinha criado algo que não conseguia mais conter. Rosaura começou a influenciar decisões. Homens poderosos passaram a procurá-la não por desejo, mas por orientação. Ela indicava alianças, afastava rivais, desmontava casamentos por vingança silenciosa. O Vale do Umbuzeiro girava, aos poucos, em torno dela.
E isso era imperdoável para uma mulher. Ainda mais uma mulher marcada. Quem trai Rosaura não vive em paz. Uma antiga amiga, invejosa, entregou segredos a Amaro. Disse onde Rosaura escondia escravizados fugidos. Inventou crimes. Numa madrugada, soldados invadiram a casa. Não a prenderam. Queimaram tudo. Rosaura assistiu a própria casa virar cinza, em silêncio, e ali jurou algo que ninguém ouviu, mas todos sentiram depois. Meses depois, o engenho de Amaro pegou fogo. Não foi acidente, mas ninguém provou. Escravizados fugiram. A produção ruiu. Amaro perdeu prestígio, aliados e sanidade. E Rosaura desapareceu. Diziam que ela havia morrido. Outros juravam que vivia longe, rica, intocável. Alguns afirmavam tê-la visto caminhando à noite, de vestido escuro, pelos caminhos do vale. O nome Rosaura virou lenda. Aviso. Medo. O Vale do Umbuzeiro nunca mais foi o mesmo. Amaro morreu esquecido. O engenho virou ruína. Os descendentes evitaram falar do passado. Mas até hoje, quando uma mulher enfrenta o poder num lugar onde não deveria, alguém sussurra. Ela tem fogo nos olhos, igual àquela do vale. E assim, mesmo sem túmulo, Rosaura venceu. Não porque foi poupada, mas porque não se curvou. Quando Rosaura desapareceu, muitos acreditaram que ela havia fugido para longe. A verdade era outra. Ela se escondeu dentro do próprio vale, nas partes que ninguém queria ver. Nos fundos das fazendas, entre senzalas improvisadas, casas de barro rachado e matas fechadas, havia um mundo que os senhores ignoravam, porque olhar doía. Ali, o chão não produzia açúcar, produzia sofrimento. Rosaura passou a viver entre os escravizados fugidos, doentes, castigados, marcados. E foi ali que ela entendeu algo que nunca havia compreendido por inteiro. A violência que a destruiu numa noite era a mesma que destruía aqueles corpos todos os dias. Na senzala do antigo engenho de Amaro, ninguém tinha sobrenome. Às vezes, nem nome. Havia Joana, que perdera 2 filhos vendidos. Bento, que mancava desde que o chicote rasgara sua perna. Sebastião, que falava pouco porque aprendera que palavra demais custava caro. Rosaura sentava no chão com eles. Ouvia. E pela primeira vez, não era o centro da tragédia. Isso a quebrou mais do que a violência que sofrera. A presença de Rosaura entre os escravizados não passou despercebida. Um novo administrador assumiu parte das terras de Amaro, homem mais jovem, mais cruel, ansioso por impor autoridade. Quando descobriu que havia ajuda externa aos escravizados, decidiu dar um exemplo. Na manhã seguinte, reuniu todos no pátio. Homens, mulheres, crianças. Escolheu 3 ao acaso. O chicote caiu não por crime, mas por aviso. Rosaura assistiu escondida, com o corpo tremendo, sem poder intervir. Naquele dia, ela entendeu algo definitivo. No sistema da escravidão, até o silêncio é cumplicidade. Depois do castigo, Rosaura pensou em ir embora de vez. Mas para onde? Ela era livre no papel, mas marcada na carne. Sem nome respeitável, sem proteção. E ali, naquele inferno, havia gente que não podia ir embora nunca. Então fez sua escolha. Não seria heroína, nem mártir. Seria fenda. Rosaura passou a usar o que sabia fazer melhor. Ler pessoas, manipular rotas, negociar silenciosamente. Criou uma rede invisível. Indicava caminhos de fuga. Escondia crianças. Subornava feitores com informações falsas. Plantava discórdia entre senhores rivais. Nada grandioso, nada épico, mas constante. Cada vida poupada era uma vitória muda. Para os senhores, Rosaura virou algo pior que rebelde. Virou contradição. Uma mulher branca, livre, que recusava o lugar que lhe fora dado, que transitava entre senzala e casa grande, que não aceitava a ordem natural. Começaram a chamá-la de mulher doente, mulher possuída, mulher perigosa. Quando o poder não entende, ele desumaniza. Ela foi capturada numa emboscada. Não houve julgamento. Não houve explicação. Amarraram-na como escrava. Levaram-na para o mesmo pátio onde tantas vezes vira outros sofrerem. O administrador sorriu. Hoje você aprende seu lugar. Mas algo saiu errado.
Os escravizados não abaixaram a cabeça. Ninguém avançou, ninguém gritou, mas todos ficaram de pé. O silêncio era ameaça. O castigo não aconteceu. Naquela noite, Rosaura não foi chicoteada, não por misericórdia, mas por medo. O administrador percebeu que perdera o controle. Dias depois, foi encontrado morto na estrada. Diziam que fora assalto. Ninguém acreditou. Rosaura nunca mais voltou a viver em casa alguma. Passou seus últimos anos circulando, ajudando, desaparecendo, reaparecendo. Não teve filhos, não teve marido, não teve perdão, mas deixou algo mais perigoso. Exemplo: quando a escravidão começou a ruir, décadas depois, ninguém escreveu seu nome nos livros. Mas entre os descendentes dos que sobreviveram, ainda se dizia: houve uma mulher que não era escrava, mas escolheu sangrar conosco. Rosaura não libertou o vale, não derrubou o sistema, não virou santa, mas provou algo imperdoável para seu tempo: que a escravidão não se sustentava só em correntes, mas no consentimento de quem podia virar o rosto, e ela não virou. Na senzala, o dia não começava com luz. Começava com som. O arrastar de correntes. A tosse funda de quem dormia no chão úmido. O choro abafado de criança que aprendia cedo a não chorar alto. Rosaura acordava ali, deitada sobre palha suja, sentindo o corpo doer de um jeito diferente do que conhecera na casa grande. Ali, a dor não era exceção, era ritmo. Os corpos se levantavam antes do sol porque o cansaço não tinha permissão para descansar. Nenhuma palavra descrevia aquele cheiro. Era suor velho, sangue seco, ferida aberta, fezes contidas, medo. Rosaura vomitou na primeira manhã, não por nojo, mas porque o corpo dela ainda não estava acostumado a ser tratado como coisa. Uma mulher mais velha, costas marcadas como terra rachada, segurou seus cabelos. Respira baixo. Se eles ouvirem, você apanha. Ali, até o enjoo precisava ser obediente. Na senzala, Rosaura viu costas que não pareciam humanas, cortes antigos sobre cortes novos, carne elevada, dura, deformada. Um homem jovem, não mais que 20 anos, tinha os pulsos abertos em carne viva, marcas das amarras. Ele não reclamava. Ninguém reclamava. Porque reclamar não interrompia o chicote, só o tornava mais longo. Rosaura tocou aquelas feridas com cuidado e percebeu algo que a atravessou como lâmina. Aquela gente não pedia piedade, pedia sobrevivência. À noite, a senzala mudava. Os homens caíam de exaustão. As mulheres ficavam acordadas, não porque queriam, mas porque sabiam. Passos se aproximavam, portas rangiam, escolhiam. Não havia escolha. Rosaura ouviu gemidos contidos, respirações interrompidas, o ranger do assoalho da casa grande. Naquela noite, uma menina voltou sangrando. Não chorou, só sentou num canto e ficou olhando o chão, como se tivesse deixado o corpo em outro lugar. Rosaura entendeu. O que fizeram com ela naquela noite distante era rotina ali. Uma criança morreu na senzala numa madrugada fria, não de doença específica, de fraqueza acumulada. Ninguém chamou médico, ninguém registrou o nome. O corpo ficou ali até o amanhecer. Quando o feitor chegou, apenas disse: enterra depois do trabalho. A mãe foi obrigada a ir para o campo. Rosaura viu aquela mulher trabalhar o dia inteiro com os olhos mortos. Ali, ela aprendeu algo definitivo. A escravidão não matava sempre com violência, matava com normalidade. Quando alguém fugia e era capturado, o castigo era público, não para punir apenas, mas para ensinar. Amarraram um homem ao tronco. Ele já não implorava, só respirava rápido. O chicote desceu, uma vez, 2, 5. Na 10ª, a pele abriu. Na 15ª, o som mudou. Rosaura desviou o olhar. Uma mulher ao lado dela sussurrou: não vira o rosto. Eles gostam quando a gente vira. Rosaura assistiu até o fim, e algo dentro dela morreu ali, ou se transformou em algo que não tinha mais medo. A comida vinha em baldes, restos, farinha grossa, água turva. Não era refeição, era manutenção mínima. Quem adoecia e não aguentava o trabalho, sumia. Rosaura dividia o pouco que conseguia esconder.
Uma mulher lhe disse: "Você não vai aguentar muito tempo aqui." Rosaura respondeu: "Baixa. Mas enquanto eu aguentar, fico." A resistência não vinha em gritos. Vinha em gestos pequenos. Uma corrente mal presa, uma ferramenta escondida, uma criança passada de mão em mão durante a noite. Rosaura ajudava como podia, mas aprendeu rápido. Ali, ela não liderava, ela acompanhava, porque aquela resistência existia antes dela. Tentaram fazer de Rosaura exemplo. Amarraram-na ao tronco, não como escrava, mas como aviso. O primeiro golpe abriu a pele, o segundo tirou o ar. No terceiro, algo aconteceu. A senzala avançou, não em ataque, mas em presença. Corpos se aproximaram, olhos fixos, silêncio absoluto. O feitor parou. Soltaram Rosaura. Ela caiu no chão, sangrando, mas viva. E naquele instante, o poder mudou de lugar. Rosaura nunca se recuperou totalmente. As costas cicatrizaram tortas. O corpo ficou frágil, mas sua presença na senzala virou algo maior que ela. Ela não era salvadora, era testemunha. E quem testemunha, impede o apagamento completo. A escravidão não acabou num dia. Ela apodreceu aos poucos, como um corpo que continua de pé mesmo depois de morto. Quando os primeiros boatos de liberdade chegaram ao Vale do Umbuzeiro, vieram distantes, confusos, quase como mentira. Diziam que leis estavam sendo escritas longe dali, que crianças nasciam livres, que o cativeiro tinha data para acabar. Na senzala, ninguém comemorou, porque ali aprendera-se cedo que palavra não rompe corrente. Rosaura já não caminhava como antes. As costas ardiam em dias frios. As mãos tremiam ao amanhecer. O corpo cobrava cada escolha. Ela vivia num canto esquecido do vale, entre gente que nunca teve escolha nenhuma. E ali, ela entendeu algo que nunca havia entendido antes. A liberdade não chega inteira para quem sobreviveu demais. Quando a abolição foi finalmente anunciada, não houve festa. Não tocaram sinos. Não distribuíram terras. Não pediram perdão. Os senhores apenas fecharam livros, mudaram discursos e seguiram vivendo. Os libertos ficaram sem casa, sem trabalho, sem nome reconhecido, livres no papel, abandonados na prática. Rosaura assistiu àquela cena sentada no chão. Viu homens que haviam sido açoitados até a carne endurecerem em silêncio, agora sem saber para onde ir. Viu mulheres que tinham parido filhos para o cativeiro segurarem netos que o mundo ainda não queria. E ali, pela primeira vez, Rosaura chorou, não por si, mas porque entendeu que ninguém sairia inteiro daquele tempo. Ela morreu numa manhã simples, sem aviso. Não houve agonia longa, só cansaço. Uma mulher livre, branca, marcada, morreu deitada ao lado de quem nunca teve escolha nenhuma. Não deixaram lápide, não escreveram nome, mas alguém, antes de cobrir o corpo com terra, disse em voz baixa: "Ela ficou." E isso foi tudo. Anos depois, quando perguntavam sobre aquele tempo, ninguém falava de leis. Falavam da senzala, do tronco, do silêncio. E às vezes, alguém acrescentava: "Houve uma mulher que podia ter ido embora e escolheu não ir." O nome dela se perdeu, mas a história não. Porque enquanto houver quem conte o que doeu, a escravidão não vence duas vezes.